Em um universo onde os protagonistas são geralmente carismáticos e os vilões inesquecíveis, Megumi Fushiguro parece passar despercebido. Mas será que estamos subestimando um dos personagens mais complexos e intrigantes de Jujutsu Kaisen? Esse vídeo explora o que muitos ignoram sobre Megumi, seu papel essencial na narrativa, as camadas de sua personalidade e como ele exemplifica que, no mundo real ou na ficção, nem todo impacto precisa ser óbvio. E vamos nos aprofundar em como pequenos detalhes podem transformar um personagem em algo verdadeiramente memorável. Eu não sei vocês, mas eu já tô cansado de ouvir que o Megumi foi mal aproveitado em Jujutsu Kaisen. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui tentando analisar as situações por outra ótica, porque nem sempre as coisas são só preto no branco. E é bom deixar claro que nesse vídeo aqui vai ter spoilers do mangá, beleza? Eu entendo as críticas ao desenvolvimento do Megumi, que no fim pode ter deixado a desejar, e até concordo em partes com isso. Mas será mesmo que ele é um desperdício tão grande assim como muitos dizem? Na minha opinião, não. Pelo contrário, eu acho que na verdade o Megumi tem muitos méritos que o pessoal simplesmente esqueceu com o decorrer da obra. Bom, Megumi foi apresentado como uma grande promessa de sua geração, vindo de um clã poderoso e com uma técnica muito forte, então é natural que as expectativas nele fossem altas, inclusive sendo o personagem inicial preferido de muita gente. O Megumi fez coisas no início da obra que muita gente esquece, mas eu estou aqui para lembrar vocês, relaxa. Por exemplo, ele foi o primeiro dos alunos a despertar um domínio. Acho que só Yuta naquele ponto podia usar um também, além de ser um baita estrategista em batalha, como vemos em Shibuya, com o plano dele contra o Dagon. É aquele garoto. Ele está ampliando o domínio dele. Ou a sua luta contra o Toji. Isso não pode continuar assim. Eu tenho que arriscar. Não tem outro jeito. É a única vantagem que eu tenho contra ele. E sua batalha contra o Regi está no jogo do abate, então nem se fala. A situação do Megumi, de forma negativa, começa a pegar mesmo quando o Sukuna toma o corpo dele, porque ficamos com a impressão que o Sukuna podia usar muito melhor os poderes dele do que ele mesmo. E isso é verdade, mas talvez, olhando por outro ângulo, essa situação na verdade possa dar créditos a Megumi, porque no fim das contas foram os poderes e o corpo do Megumi que foram cruciais na morte do Gojo. Então ele continuava sendo parte fundamental da história, mesmo que de uma forma não convencional. E aqui vai outro detalhe que muita gente esquece e que dá muito mais sentido a essa situação. Quando o Megumi lutou contra Regi Star, Regi disse que o destino brincaria com o Megumi e que ele morreria como um tolo. E vejam só, essa previsão se tornou realidade. A técnica de sombras de Megumi, como eu falei antes, vai além de um simples truque de combate. Ela simboliza os conflitos internos pelos quais ele passa ao longo da obra. A sombra, por ser uma presença constante, mas ao mesmo tempo uma representação daquilo que se oculta, reflete o próprio dilema de Megumi. Ele é uma pessoa dividida entre a lealdade aos seus amigos e mestres e suas próprias crenças sobre o que é certo. Inclusive, a técnica das 10 sombras é o principal ponto com relação ao Megumi que explica perfeitamente o motivo dele não ser desperdiçado e que sim, ele cumpriu seu papel na obra. Porque sabemos que desde o início, as 10 sombras foram apresentadas como uma habilidade especial e rara, equivalente ao ilimitado do clã Gojo. E durante a conversa do Gojo com o Megumi, ele menciona que um ancestral de Megumi conseguiu derrotar um membro do clã Gojo que possuía tanto o ilimitado quanto os 6 olhos. Então, Megumi deduz que isso só foi possível graças ao uso do Mahoraga. Se a gente observar bem, esse detalhe anuncia o que iria acontecer mais tarde, quando Sukuna toma o corpo de Megumi para enfrentar Gojo. Desde o início da história foi mostrado que Sukuna tinha um interesse especial em Megumi e em sua técnica amaldiçoada, o que resulta no momento em que ele assume o corpo de Megumi. Então isso quer dizer que desde o começo da obra, o verdadeiro potencial das 10 sombras, a técnica 10 sombras, nunca foi destinado ao Megumi, mas sim a Sukuna. Gojo iria morrer, e quem iria matar ele seria Sukuna. Desde o começo, GG já tinha decidido isso, e como a gente já tinha escutado Gojo falando que uma pessoa do clã do Megumi, com as 10 sombras, conseguiu solar um usuário do ilimitado mais os 6 olhos, tudo se encaixou. Então o Megumi não foi nada mais do que uma ferramenta para que Sukuna pudesse derrotar Gojo. Algumas pessoas podem até argumentar que Megumi deveria ter conseguido sim dominar 100% de sua técnica na história, mas GG foi implacável nessa, e o início da narrativa já tinha deixado isso bem claro. Em contrapartida, Sukuna foi desenvolvido ao longo do mangá como alguém que poderia plenamente utilizar essa técnica em seu poder máximo. Esse é o principal motivo pelo qual Megumi não é narrativamente um personagem desperdiçado. Talvez essa crítica seja um pouco ignorante pelo fato de descartar a forma como Sukuna foi escrito.
Megumi foi uma ferramenta necessária para o fim de Gojo. Cruel, sim, mas foi isso. E também há outros motivos do porquê Megumi não é narrativamente um personagem desperdiçado. Desde o início, vemos Megumi como um personagem mais reservado, frequentemente ofuscado pelos impulsos de Yuji e pela coragem de Nobara. Mas ao contrário desses colegas, sua força não está nas ações visíveis ou nas palavras grandiosas, mas nas escolhas silenciosas que toma e na forma como lida com suas próprias limitações. Sem contar que sua técnica de sombras, que inicialmente pode parecer apenas um truque de combate, na verdade representa uma metáfora mais profunda para seus próprios conflitos internos, a luta contra suas raízes familiares, as expectativas em cima dele por ser um jovem promissor e a dúvida sobre o que realmente significa ser um herói. É nesse equilíbrio entre suas responsabilidades e suas convicções pessoais que Megumi começa a se destacar. Megumi Fushiguro se afasta do arquétipo clichê de protagonista expansivo, aquele que toma a frente em grandes discursos. Em vez disso, ele é o herói silencioso, o tipo de personagem que raramente se destaca por sua presença, mas que carrega um peso emocional profundo. Ele lembra até o Levi de Attack on Titan, ou até mesmo personagens de outros animes que não buscam atenção, mas cujas ações impactam poderosamente o curso da história. Megumi não precisa gritar ou se impor para ser notado. Sua força está em como ele age com responsabilidade e discernimento, mesmo nas situações mais complicadas. Um bom exemplo disso é na batalha contra o espírito amaldiçoado no final da primeira temporada. Em vez de puxar uma Horaga, ele lembra dos ensinamentos do Gojo e das palavras de Sukuna, que começam a se encaixar em sua mente, e finalmente libera seu potencial. Imagine uma versão futura de mim mesmo que superou livremente seus limites. Você vai ver só! Expansão de domínio. Ao longo de Jujutsu Kaisen, há diversos momentos que solidificam o caráter de Megumi e mostram sua importância no enredo. Um dos mais marcantes ocorre quando ele, disposto a colocar sua vida em risco, decide ajudar Yuji, mesmo sabendo das complicações que isso poderia trazer. Esse momento reflete seu compromisso com a justiça e com seus amigos, e demonstra sua habilidade de tomar decisões difíceis, mesmo quando há um custo pessoal. Ele não é movido por uma busca incessante por poder ou fama, mas por uma necessidade de proteger aqueles que são importantes para ele. Esse tipo de desenvolvimento de personagem, que mistura humildade com coragem, torna Megumi uma figura extremamente cativante. Embora à primeira vista Megumi pareça um personagem secundário, não podemos simplesmente taxar ele como desperdiçado, pois sua importância dentro da trama de Jujutsu é inegável. Ele é o ponto de equilíbrio entre os personagens Yuji e Nobara, e pode-se dizer que ele é fundamental para o desenvolvimento deles. Eu entendo que muita gente acha que no arco do jogo do abate, o desenvolvimento do Megumi foi ofuscado pelo Sukuna, e realmente foi isso que aconteceu. Esse ponto marcou o início da estagnação de Megumi na história, que desagradou muita gente, mas pode ser que isso na verdade já estivesse premeditado por GG Akutami, embora não tenha agradado aos fãs. Nesse ponto, eu acho que o maior problema não foi necessariamente o Megumi ter ficado estagnado, mas sim ele não ter tanto destaque após esses acontecimentos. Talvez se a história tivesse se estendido um pouco mais, os fãs não reclamassem tanto. Mas, de todo jeito, o principal ponto que Jujutsu nos mostrou e que fez do Megumi um personagem fascinante é a forma como ele reflete situações da vida real. Na sociedade, muitas vezes, subestimamos aqueles que não se destacam de imediato. Pessoas que não buscam atenção ou que não se expressam de forma chamativa. Essas pessoas são muitas vezes vistas como pessoas menos importantes ou até mesmo, neste caso, como falam do Megumi, desperdiçadas. No entanto, o Megumi nos ensina uma lição valiosa. As ações silenciosas têm um impacto profundo. Ele é a prova de que o verdadeiro valor de um indivíduo não está em como ele se apresenta para o mundo, mas no que ele faz quando é necessário. Em um contexto mais amplo, todos já vivemos momentos em que tivemos que agir de forma discreta, com responsabilidade e sem esperar reconhecimento. Megumi é esse tipo de figura, alguém que age no interesse dos outros, com uma profundidade de caráter que muitos, à primeira vista, não reconhecem. Talvez para GG Akutami não fosse necessário fazer com que cada personagem fosse um herói extrovertido ou um vilão carismático, igual vimos com outros personagens em Jujutsu. Ao contrário, muitos dos personagens mais importantes na ficção têm mais em comum com Megumi do que com os estereótipos tradicionais. Pequenos detalhes como suas escolhas morais e ações silenciosas são os que realmente constroem uma personalidade memorável. Certamente podemos notar com Megumi que a verdadeira força de um personagem pode estar nas sutilezas e nas contradições internas. Bem, ao longo desse vídeo, vimos que Megumi Fushiguro não é apenas o personagem desperdiçado, como muitos pensam. Ele é, na verdade, um exemplo de como o personagem bem desenvolvido pode ser mais do que a soma de suas partes visíveis, as suas expectativas.
e o impacto que ele tem na trama de Jujutsu Kaisen mostram que, às vezes, os maiores heróis não precisam ser os mais barulhentos. Ao refletirmos sobre o papel de Megumi na obra, percebemos que ele não é um desperdício de potencial, e sim a chave para muitas das questões que surgem dentro da narrativa. E o principal que ele nos ensina é que, mesmo que não sejamos os protagonistas de uma grande história, nossas ações podem ser igualmente significativas e impactantes. Ele é, sem dúvidas, um exemplo de como os personagens mais complexos podem ser construídos a partir de pequenos detalhes. E se você gostou dessa análise sobre o Megumi Fushiguro e o impacto silencioso que ele tem em Jujutsu Kaisen, não se esquece de deixar aí seu comentário, que eu vou ler e a gente pode trocar uma ideia, beleza? Por hoje é só e até mais.